E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar do Mon-El, o Daxamita, que acabou se tornando aí grande amigo do Superboy. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Marcelo de Jesus. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre mais esse personagem pouco conhecido da DC Comics, o Mon-El. Bom, o Mon-El ele vai fazer a sua estreia na revista do Superboy, edição 89 de junho de 1961. Largand é um Daxamita que estava explorando a galáxia, conhecendo vários planetas pelo universo. Em um dado momento ele acaba aterrissando em Krypton. Porém, quando ele chega em Krypton, ele é imediatamente avisado pelo Jor-El que o planeta estava prestes a explodir, que Krypton estava prestes a sumir do mapa. Então, o Largand ele simplesmente sai de Krypton e se coloca em animação suspensa. E antes dele entrar em animação suspensa, ele recebe um mapa do Jor-El para um planeta onde o filho do Jor-El, o Kal-El, tinha ido parar, que era o planeta Terra. Então Largand ele acabou rumando aí ao planeta Terra, nosso planetinha azul. Após alguns anos ele chega na Terra e acaba conhecendo o Superboy, o Connor Kent. Ele sofre de amnésia, acaba se esquecendo da sua origem e acaba se tornando um grande amigo do Superboy. O Superboy ele achava que o Largand ele poderia ser o seu parente, mais especificamente o seu irmão, porque quando ele chega no planeta Terra, o Largand, como Daxamita, ele começa a manifestar superpoderes graças ao nosso Sol amarelo. E eram os poderes de um kryptoniano, voar, vulnerabilidade e etc. Então, o Superboy passou a acreditar que o Largand também era kryptoniano, igual a ele. Então, o Superboy acabou batizando ele de Mon-El. Mon porque ele chegou numa segunda-feira, Monday em inglês, e El porque é o nome da família do Superboy, que é a família de El, o Kal-El, Jor-El e etc. Então Mon-El acabou entrando aí para a família. O Mon-El acabou se mudando para a casa do Superboy e ele inclusive cria a sua própria identidade secreta, a sua identidade de humano, que é o Bob Cobb. Ele passa a interagir com várias pessoas de Smallville, passa a ter aí grandes amizades e conhecer muitas pessoas no vilarejo onde o Kent cresceu. E ele também passa a utilizar um uniforme e, juntamente com o Superboy, eles vão cumprir algumas missões e combater alguns inimigos. No entanto, em um dado momento, os dois são expostos a Kryptonita. Enquanto que o Superboy acaba sofrendo por conta da Kryptonita, como todo kryptoniano faz, o Mon-El ele não sente nada, a Kryptonita não tem efeito algum sobre ele. Isso faz com que o Superboy comece a desconfiar que o Mon-El ele é na verdade um vilão que estaria se passando por um kryptoniano com algum objetivo nefasto por trás. Enfurecido com a tentativa de manipulação, pelo menos na cabeça dele, que ele estava sofrendo, o Superboy ele decide criar uma pedra falsa de kryptonita feita de chumbo. Ele utiliza chumbo para criar uma pedra falsa de kryptonita para que ele pudesse desmascarar o Mon-El. Só que o que ele não sabia, pessoal, é que os Daxamitas eles têm um efeito similar com chumbo ao que os kryptonianos têm com kryptonita. O chumbo envenena os Daxamitas. E não só isso, pessoal. Os Daxamitas, quando eles estão próximos ao chumbo, o chumbo lhes causa dor, lhes causa sofrimento, eles acabam degenerando, o corpo deles ficam enfraquecidos. E diferentemente do que acontece com os kryptonianos e a kryptonita, quando você remove a kryptonita, os kryptonianos recuperam o seu poder. No caso dos Daxamitas é diferente, mesmo depois que você remove o chumbo, os Daxamitas eles continuam enfraquecidos, com muita dor e envenenamento por chumbo. Então o Mon-El ele sentiu uma dor
genuína, ele ficou muito fraco, muito doente por conta dessa ação do Superboy. Posteriormente, o Mon-El recupera suas memórias, né, quando ele está aí entre a vida e a morte, e ele acaba explicando tudo pro Superboy. E aí o Superboy ele fica com muito remorso, ele se sente muito culpado por isso que ele fez com o Mon-El. Então o que é que ele faz? Ele transporta o Mon-El até a Zona Fantasma para que o Mon-El ficasse lá na Zona Fantasma até que uma cura pudesse ser encontrada, já que na Zona Fantasma os efeitos do chumbo eles eram retardados, o tempo não passa na Zona Fantasma, então o Mon-El ele ficaria seguro ali na Zona Fantasma. Largand passou 1000 anos como um fantasma existencial, ele podia observar tudo o que acontecia na Terra, porém ele não podia fazer nada porque ele estava na Zona Fantasma. Até o século 30. No século 30, a Saturn Girl ela conseguiu desenvolver uma cura temporária ao envenenamento por chumbo. Então o Largand ele pôde sair da Zona Fantasma por alguns períodos de tempo, né, tomando esse remédio temporário, e nesse momento ele se tornou um integrante da Legião dos Super-Heróis. Ele se tornou um legionário honorário. Posteriormente, o Brainiac ele pegou esse remédio da Saturn Girl, esse antídoto, desenvolveu o próprio antídoto com acréscimo de Kryptonita, e esse antídoto do Brainiac ele é uma cura permanente. Ele era uma cura permanente em relação ao chumbo. Então depois que o Mon-El, o Largand, ele toma esse antídoto, ele pôde voltar para o planeta Terra e pôde viver entre os humanos, e não apenas isso, mas ele estava aí imune ao chumbo. Então a partir desse momento ele vai passar por várias aventuras na Legião de Super-Heróis, vai se tornar um integrante fixo da Legião de Super-Heróis, um legionário completo. Bom pessoal, então essa é a história do Largand, né, o Mon-El. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro de nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, é bacana e que possa passar para mais pessoas, possa divulgar mais o nosso canal. Agora vamos falar sobre os poderes e as habilidades do Mon-El. Bom, o Mon-El ele é um Daxamita, o que significa dizer que quando ele é exposto a um sol amarelo, ele desenvolve poderes especiais, que são poderes similares ao dos kryptonianos e que são os seguintes: ele tem absorção da energia solar, o que acaba lhe rendendo aí força sobre-humana, velocidade sobre-humana, vigor sobre-humano e vulnerabilidade. Ele também tem um autossustento, capacidade de voo, sentidos hiperaguçados, principalmente a visão, a audição e o olfato. Ele pode disparar sopros de gelo, visão de calor. Então basicamente são os poderes similares aí ao do Superman, do Superboy e dos kryptonianos que atuam no planeta Terra. Além disso, ele tem algumas habilidades que ele desenvolveu durante sua vida aqui na Terra, que são os seguintes: ele é um grande conhecedor de ciência e de direito, ele é um grande aviador e também tem capacidade de combate corpo a corpo avançado. Apesar disso, pessoal, o Mon-El ele tem algumas fraquezas. Quer dizer, na verdade ele tem uma fraqueza e tinha outra fraqueza. Originalmente a sua principal fraqueza era o chumbo, que o envenenamento por chumbo tornava ele cada vez mais fraco até o ponto dele morrer. Mas atualmente, graças ao antídoto do Brainiac, ele não tem mais essa fraqueza. Ele tem, na verdade, outra fraqueza que é compartilhada com os kryptonianos, que é a questão da magia. Bom, agora vamos falar do Mon-El em outras mídias e que são bem poucas, né? Ele aparece muito pouco fora dos quadrinhos. Ele aparece no filme animado da Legião dos Super-Heróis e tem duas versões dele na série da Supergirl.
Eles são dois personagens diferentes. Nós temos o Largant, que é interpretado pelo Kevin Sorbo, e temos o Mon-El, que é interpretado pelo Chris Wood. Então, basicamente, o Mon-El e o Largant na série da Supergirl são dois personagens distintos e não o mesmo personagem como temos nos quadrinhos. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Largant, né, o mais conhecido Daxamita da DC Comics. O que você achou desse personagem? Você acha que existe alguma chance de no futuro, se tiver algum filme ou série da Legião de Super-Heróis, de termos o Mon-El, dele aparecer nas telas? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!